Hoje daremos continuidade ao nosso estudo no Livro dos Médiuns, tratando do capítulo 28, que fala sobre o charlatanismo e o embuste. Nós vimos na aula passada da mediunidade que era sobre mistificações e contradições. Então, este capítulo ele seria como que uma continuidade daquele assunto anterior. Eu queria trazer para vocês, primeiramente, antes de lermos os principais trechos constantes no Livro dos Médiuns, umas passagens que tem nesse livro, né, que é da biografia de Kardec, que foi o que originou o filme, né, que eu acho que a grande maioria assistiu, e é exatamente no primeiro capítulo, em que Kardec, né, se dá pela primeira vez o contato com as mesas girantes e que ele acreditava que era um fenômeno vindo do magnetismo ou da eletricidade, ou que seria puro charlatanismo, pura fraude, ao qual as pessoas simulavam, né, esse fenômeno. Então, trago só a parte inicial, que ele diz assim: Paris, Rua Grange Batelier, número 18, maio de 1855. Eram 8 horas da noite de uma terça-feira, quando a sessão na casa da senhora de Plaine Maison começou. Em silêncio absoluto, os convidados tomaram seus lugares à mesa, mãos espalmadas sobre o tampo de carvalho. Entre os mais compenetrados estava o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, 50 anos. Em poucos minutos, se tudo desse certo, ele seria testemunha de um fenômeno que causava espanto e polêmica na Europa e nos Estados Unidos do século XIX, o espetáculo das mesas girantes. Ele já tinha lido as notícias nos jornais e ouvido os relatos das cenas que se repetiam em salões nobres de Paris, Londres, Nova York e São Petersburgo, diante de personalidades tão ilustres quanto perplexas. Mesas de todos os pesos e tamanhos se erguiam do chão e se moviam em todas as direções, sem que ninguém as levantasse. Algumas chegavam a atingir o forro do teto e a se espatifar lá embaixo, como se estivessem dominadas por forças ocultas. Outras flutuavam no ar e pousavam diante das testemunhas, como folhas ao vento. Muitas seguiam as ordens e contra-ordens dos comensais. Direita, esquerda, sobe, desce, para. Nos jornais, né, já estava o grande alvoroço sendo informado através de artigos e se falava, seria assombração, possessão, autossugestão, delírio coletivo? Estudioso desde os 19 anos da hipnose, do sonambulismo e do poder curativo dos fluidos magnéticos, o professor Rivail tinha uma tese científica para explicar o que muitos celebravam como manifestações do além. A eletricidade dos corpos reunidos em torno das mesas é que agiria sobre elas. Era a força magnética dos participantes das sessões, e não os fantasmas, o combustível das mesas. E essa era a melhor das hipóteses que ele tinha, né? A explicação mais provável para tantos prodígios também era a outra, fraude pura e simples, operada por farsantes com a ajuda de fios invisíveis, roldanas embutidas no teto e ímãs instalados sob o tampo das mesas, em ambientes sempre mal iluminados. Rivail testemunhara os poderes nada sobrenaturais de mecanismos como estes, traquitanas que conhecera anos antes, enquanto trabalhava como contador no pequeno teatro Les Folies Marigny, nos Champs-Élysées, palco de inúmeras experiências magnéticas, elétricas e mecânicas conduzidas por físicos e químicos em espetáculos concorridos. Então, esta primeira passagem, né, que eu li para vocês, é para mostrar que Kardec
ele, como grande estudioso, né, do hipnotismo e do magnetismo, e também observador de algumas fraudes, ele não poderia deixar de trazer no livro dos médiuns este capítulo referente ao embuste, porque ainda existiam muitas contradições, né, com relação aos fenômenos, e que aqueles que não se deixavam acreditar de forma nenhuma de que poderia ser experiências com fundos de instrução e de inteligências além túmulo, eles se apenas acreditavam que eram fraudes, né? E ele vem mostrar nesse capítulo que realmente as fraudes elas ocorreram muito, mas que elas podem ser identificadas e quando faz parte principalmente dos médiuns interesseiros. Então ele inicia, né, falando exatamente sobre os médiuns interesseiros e depois tratará sobre as fraudes espíritas. Então vamos lá. No item 304, né, ele vem falar: como tudo pode tornar-se objeto de exploração, nada de surpreendente haveria em que também quisessem explorar os espíritos. Aí aqui está. Não é todo tipo de espírito que se deixa explorar. Até mesmo aqueles que são zombeteiros, eles agem por vontade própria. Agora, quando eles veem que as pessoas estão como querendo usufruir do trabalho deles, da técnica deles, eles também não ficam satisfeitos, né? Eles só gostam de vir à vontade deles e não à revelia. O desinteresse, ao contrário, aquilo que viria a ser o desinteresse, né, por parte dos médiuns, é que é a mais peremptória resposta que se pode dar aos que nos fenômenos só vêm trampolinices. Porque se dizia como é que pessoas tão sérias, pessoas, muitas delas da alta sociedade, que tinham toda uma biografia a zelar, né, de trabalho, de estudos, de posição social, até mesmo no meio da política ou no meio da academia, como é que essas pessoas iam estar se metendo com esse tipo de fraude, né, para ser tida como charlatã depois? Então, ele vem mostrar que o desinteresse, isso ele fala constantemente, o capítulo inteiro, que o desinteresse é a maior prova de que ali havia algo a mais, e não somente fraude como aqueles que são totalmente céticos viam. Não há charlatanismo desinteressado. Qual, pois, o fim que se objetivariam os que usassem de embuste sem proveito, sobretudo quando a honorabilidade os colocasse acima de toda suspeita? Então, pessoas honradas, elas é de se desconfiar. Como é que elas iam estar metidas com isso, né? Então, vamos adiantar mais um pouco. Para que serviriam hoje médiuns pagos, desde que qualquer pessoa, se não possui a faculdade mediúnica, pode tê-la em algum membro da sua família, entre amigos ou no círculo de suas relações? Falando, né, como é que a pessoa vai forjar uma comunicação mediúnica quando, na verdade, ela pode até mesmo obter respostas às suas perguntas, aos seus questionamentos de forma instrutiva através da faculdade mediúnica de outra pessoa próxima. Essa parte aqui eu coloquei grifada com mais ênfase: se não possui faculdade mediúnica, é que aqui Kardec mais uma vez está querendo dizer que nem todo mundo tem mediunidade, né? Então aqui é mais um trecho do livro dos médiuns, onde nós podemos constatar que nem todo mundo é médium, nem todo mundo tem a mediunidade de forma ostensiva e patente, como nós podemos falar. Então, se a pessoa não possui faculdade mediúnica, mas ela pode ter em alguma pessoa do membro da família, entre os amigos ou no círculo das suas relações. Claro que sempre para estar indo atrás de uma instrução, né? Que é o que ele vem falando o tempo todo, não atrás de pura curiosidade. No item 306, ele vem falar: médiuns interesseiros não são apenas os que porventura exigem uma retribuição fixa, ou seja, que exija dinheiro, exija uma paga, né?
O interesse nem sempre se traduz pela esperança de um ganho material, mas também pelas ambições de toda sorte, sobre as quais se fundem esperanças pessoais. Aqueles que querem se fazer famoso, né? Quer ser conhecido, reconhecido em toda parte. As ambições, elas variam muito, né? E a gente sabe que, infelizmente, isso ainda ocorre. De pessoas que possuem, sim, o dom da mediunidade, mas que começa depois, perde o limite, né? Do interesse e acaba fazendo com que peça retribuição por aquilo que ele está oferecendo, como se fosse um serviço de um ofício qualquer, de uma profissão. É esse um dos efeitos de que os espíritos zombeteiros sabem muito bem tirar partido e de que se aproveitam com uma habilidade, uma astúcia verdadeiramente notáveis, embalando com falaciosas ilusões os que desse modo se colocam sob a dependência. Ou seja, é a abertura das portas para que esse tipo de espírito inferior se faça presente. Em resumo, a mediunidade é uma faculdade concedida para o bem, e os bons espíritos se afastam de quem quer que pretenda fazer dela um degrau para chegar ao que quer que seja, que não corresponda às vistas da providência. O egoísmo é a chaga da sociedade. Os bons espíritos a combatem. A ninguém, portanto, assiste o direito de supor que eles o podem vir a servir. Então, até os espíritos, muitos deles não se submetem a esse tipo de obrigação profissional, digamos assim, de que o médium está se utilizando, buscando puramente atingir seus objetivos de interesse pessoal. Isto é tão racional que inútil fora insistir mais sobre este ponto. Não estão na mesma categoria os médiuns de efeitos físicos, pois que estes geralmente são produzidos por espíritos inferiores, menos escrupulosos. Ele quis falar aqui com relação àqueles efeitos físicos que eram realizados na época, no intuito somente de atender a curiosidade das pessoas, mas a gente sabe que havia sim aqueles fenômenos físicos que eram realizados principalmente com relação às mesas girantes e às pancadas, de que os espíritos se utilizavam para dar uma prova viva da sobrevivência do espírito, né, da imortalidade da alma. Então foi a forma que eles encontraram para dar o início a tudo que nós conhecemos hoje. Então não dizemos que tais espíritos sejam por isso necessariamente maus. Nós já estudamos sobre isso. Não é que eles são maus, eles ainda estão muito materializados e inclusive os espíritos superiores se utilizam desses espíritos mais materializados por eles ainda terem um contato, digamos assim, maior com a matéria, e é mais fácil eles fazerem esses fenômenos de atingir diretamente a matéria, suspender as mesas ou realizar fenômenos de transporte do que os próprios espíritos superiores que já têm o seu perispírito mais quintessenciado, mais desmaterializado. Pode-se ser um simples carregador e, ao mesmo tempo, um homem muito honesto. Um médium, pois, desta categoria, que quisesse explorar a sua faculdade, muitos espíritos talvez encontraria, que sem grande repugnância o assistem. Mas ainda aí há outro inconveniente que se apresenta. O médium de efeitos físicos, do mesmo modo que o de comunicações inteligentes, não recebeu para o seu gozo a faculdade que possui. Teve-a sob a condição de fazer dela bom uso. Então, até para isso, eles poderiam utilizar para instruções úteis. Se, portanto, abusa, pode dar-se que lhe seja retirada, ou que redunde em detrimento seu, porque, afinal, os espíritos inferiores estão subordinados aos superiores. Foi como eu falei, né? Muitos desses fenômenos, eles aconteceram quando foram, por exemplo, para eles dizerem que eram os espíritos que estavam realizando
aquela comunicação, foram os espíritos superiores que se utilizaram desses mais imperfeitos, né, mais materializados. Aí, quando os médiuns já iam se utilizar para fazer entretenimento, para fazer espetáculos, nisso sim, os espíritos superiores o deixavam à mercê, né, desses imperfeitos, para que eles depois arcassem com as consequências do mau uso da sua faculdade mediúnica. De tudo o que precede, concluímos que o mais absoluto desinteresse, olha, mais uma vez Kardec vem falar sobre isso aqui, é a melhor garantia contra o charlatanismo. Se ele nem sempre assegura a excelência das comunicações inteligentes, priva, contudo, os maus espíritos de um poderoso meio de ação e fecha a boca a certos detratores. Ou seja, quando há desinteresse, aqueles que são céticos vão chegar num momento que vão pensar: como é que uma pessoa tão honrada, né, tão reconhecida no nosso meio social como uma pessoa séria, instruída, está realizando esse tipo de fenômeno e ainda de forma desinteressada, não está cobrando nada, não está ganhando nada com isso, né? Então, alguma coisa a mais deveria realmente existir, né? Que era realmente o fenômeno mediúnico da forma séria, né? Sendo desenvolvido. Dando continuidade, no final do item 310, ele vem falar: cumpre não olvidar que as manifestações físicas, tanto quanto as inteligentes, Deus só as permite para a nossa instrução. Por isso que eu coloquei, né, o grifo de outra cor, né, na cor azul, para que fique bem característico, bem enfatizado para nós, tá certo? Então, vamos dar continuidade. Na continuidade do item 311, né, no segundo parágrafo, ele vem dizer: o grau de confiança ou desconfiança que se deve dispensar a um médium retribuído depende, antes de tudo, da estima que infundam o seu caráter e a sua moralidade, além das circunstâncias, aqueles que aceitam, né, pagamento ou retribuição. O médium que, com um fim eminentemente sério e útil, se achasse impedido de empregar o seu tempo de outra maneira e, em consequência, se visse exonerado, não deve ser confundido com o médium especulador, com aquele que premeditadamente faça da sua mediunidade uma indústria. Então, conforme o motivo e o fim, podem, pois, os espíritos condenar, absolver ou até auxiliar. Eles julgam mais a intenção do que o fato material. Então, naqueles tempos, tinham os médiuns que se utilizavam da mediunidade como profissão, porque a pessoa não desenvolvia outra atividade, acabava recebendo a retribuição, né, para sobreviver, mas os espíritos até isso veem, né? Se era uma pessoa que utilizava para sua sobrevivência, né, desses recursos, não transformou isso numa indústria de fazer dinheiro, de enriquecer, né? Então, tudo isso eles veem. Apesar de que até isso a gente não sabe qual é uma linha tão tênue, né, que a gente fica difícil dizer até que ponto realmente esses espíritos superiores estão auxiliando e até que ponto a pessoa vai perder a sua faculdade mediúnica porque fez mau uso dela e vai começar a fraudar as comunicações, né? Então, o ideal, qual é o ideal? Realmente é que não haja retribuição nenhuma. Nós vemos Chico Xavier, né, que mesmo com o meduinato tão intenso que ele teve, que ele trabalhava noites a fios, né, com a sua mediunidade, mas Chico Xavier, quando estava no seu horário de expediente, estava lá trabalhando, né, no Ministério da Agricultura. Então, ele trabalhou normalmente na sua profissão até se aposentar. E depois ele continuou as suas atividades da mediunidade, mas ele recebia o seu salário, né, a sua aposentadoria regularmente.
Então, a gente tem que ver que isso não deve se constituir um ofício, uma profissão. É uma atividade de caridade, de auxílio que a gente está prestando. 312. Não estão no mesmo caso os sonâmbulos. Gente, quem não lembra sobre isso, vá, por favor, assistir a aula da emancipação da alma, que a gente falou na semana retrasada, tá certo? Que foi uma aula extra, né, que a gente deu para a turma de Betinha, que falamos sobre a emancipação da alma. Esses sonâmbulos é uma faculdade anímica, é dele, ele que tem a capacidade de desprender o seu perispírito e ir ter contato com os demais espíritos e ver o mundo espiritual. Então, a faculdade anímica, certo? Então, não estão no mesmo caso, ou seja, dessa mediunidade, a sua faculdade, os que empregam a faculdade de modo lucrativo. Conquanto essa exploração esteja sujeita a abusos e o desinteresse constitua a maior garantia de sinceridade, a posição é diferente. Então, eles são seus próprios espíritos que agem, ou seja, a exploração também pode estar sujeita a abusos, o desinteresse pode ocorrer ou não, mas a posição é diferente, porque quem está sendo explorado é o seu próprio espírito, então é a pessoa mesma que está fazendo, que está agindo. Estes, por conseguinte, eles estão sempre à disposição, ou seja, o seu próprio espírito, né, está à disposição da sua força da vontade para realizar esse desprendimento. E, em realidade, eles só exploram a si mesmos, porque eles assistem o direito de dispor de suas pessoas como entenderem, ao passo que os médiuns especuladores exploram as almas dos mortos. Ou seja, esses médiuns interesseiros, eles vão explorar os espíritos, né? Enquanto aqueles que são sonambúlicos exploram a si mesmos. É muito interessante esse trecho, tá? Por isso que eu deixei ele bem enfatizado. Mas ainda assim, gente, é algo muito, eu não vou dizer feio, né? Mas na verdade, qualquer que seja a sua faculdade mediúnica ou anímica, é realmente não se pedir nenhum tipo de retribuição, porque é um dom que nos foi concedido gratuitamente. Então, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, né? A pessoa que até mesmo de uma faculdade anímica faça exploração, quando abuse dela, faça abuso dela, pode ser que em qualquer momento ela perca também esse dom, esse poder, né? E aí, como é que vai ficar? Vai começar a simular isso também? Aí é isso a pergunta que não quer calar, né? Com relação às fraudes espíritas, inclusive tem umas passagens dessa também na Revista Espírita. O item 314, ele fala, já refutamos o argumento, né, com relação a falar sobre que as manifestações físicas normalmente são atribuídas a fraudes, né, dos efeitos que são produzidos. Ele diz que refuta esse argumento e que fala sobre isso nos artigos da Revista Espírita de 1858, né, de janeiro e fevereiro, e também tem vários artigos sobre o Sr. Home. O Sr. Home tinha faculdade mediúnica fantástica, principalmente de levitação, né? Então, além de outras faculdades, ele tinha o dom da levitação. Então, quem puder e tiver interesse de ler mais sobre, tem muitos artigos sobre o Sr. Home. É só ir lá no índice geral, né, da Revista Espírita e procurar pelo Home, e vai lá em todos os artigos, porque são vários em diferentes revistas. Então, quem tiver tempo para ler, é interessante. Seguindo mais à frente, no item 316, ele vem dizer, em tudo, as pessoas mais facilmente enganáveis são as que não pertencem ao ofício. Ou seja, quem é que pode ser mais facilmente enganado? Aquelas que não entendem do assunto.
né, que acredita em tudo que vê, porque como não entende como aquilo funciona, então o que lhe for apresentado para ele será tomado como verdade. Ou como verdade ou como mentira, né? Porque também há aquelas pessoas que, como ela, não entendem como funciona, já simplesmente diz que não acredita, não aceita, né? Há pessoas que até hoje dizem que não acreditam que o homem chegou à Lua, porque como não entende como é que é possível o homem construir um, uma nave espacial para poder se conduzir até a Lua, né? Então, como é que o homem chegou até a Lua? Então, é mais ou menos o mesmo raciocínio. O mesmo se dá com o Espiritismo. As que não o conhecem se deixam facilmente iludir pelas aparências, ao passo que um prévio estudo atento as inicia, não só nas causas dos fenômenos, como também nas condições normais em que eles costumam produzir-se. Ou seja, por que eu quero dar um parênteses aqui? Kardec, antes de levar qualquer pessoa neófita para uma reunião de comunicação espírita, ele dava uma iniciação a essa pessoa. Como assim? Ele dava um simples aula, fazia com que a pessoa fosse para os estudos primeiro, para depois ela ir até uma reunião mediúnica. Para que chegasse lá, a pessoa simplesmente, totalmente ignorante do assunto, não chegasse lá dizendo que ou acreditar cegamente, ou então continuar cética, dizendo que não acreditou em nada, exatamente porque ela não entende, não compreende como o fenômeno acontece. Então, como ele diz aqui, um prévio estudo as inicia, né? Então, esse estudo também ele ministra os meios de descobrirem a fraude se existir. Então, a pessoa sabe identificar melhor o que é que vem a ser mediúnico, o que é que vem a ser somente anímico, como aquilo que era também forjado, né? 317. Não selecionamos nada, que é apenas uma carta, né, que foi mandada, falando sobre fraudes, o que é que vem ser fraude, o que é que não vem, para vocês lerem. 318, a gente selecionou, por isso dizemos que o que necessário se faz em tal caso é observar atentamente as circunstâncias, sempre, e sobretudo ter muito em conta o caráter e a posição das pessoas, o objetivo e o interesse que possam ter em enganar. Essa a melhor de todas as fiscalizações, porquanto circunstâncias há que fazem desaparecer todos os motivos de suspeita. Então, médiuns sérios, né, sem interesse. Eu vou falar um pouco melhor sobre isso. Julgamos, pois, em princípio, que se deve desconfiar de quem quer que faça desses fenômenos um espetáculo ou objeto de curiosidade e divertimento, e que pretenda produzi-los à sua vontade e da maneira exigida, conforme já explicamos. Então, havia pessoas que marcavam o horário do espetáculo para que fossem as pessoas lá assistir, como que se os espíritos fossem estar à disposição para estar fazendo esse tipo de coisa. Não será demais repetir que as inteligências ocultas que se nos manifestam têm as suas suscetibilidades e fazem questão de nos provar que também gozam de livre-arbítrio e não se submetem aos nossos caprichos. Será suficiente assinalemos alguns subterfúgios que costumam empregar-se, ou que o podem ser, em certos casos, para premunirmos contra a fraude dos observadores de boa-fé. Ou seja, Kardec observou várias coisas que faziam para forjar, né, essas comunicações. Quanto aos que se obstinam em julgar, sem aprofundar as coisas, ou seja, sem entender, fora tempo perdido procurar desiludi-los. Então, aqueles que realmente que não acreditavam de forma alguma, os que são céticos sistemáticos, não adiantava explicar que isso era possível, que eles continuavam céticos, e ele também não insistia no assunto, e a gente deve ter a mesma atitude hoje, deve, né, conservar isso, permitir que cada um tenha seu tempo, né, tenha seu tempo para
para compreender, como também aqueles que se iludem com qualquer coisa. Então, o que é que a gente vê hoje? Também médiums trabalhando por aí, que nem sempre recebem uma retribuição do ponto de vista material, em dinheiro, mas que se querem fazer conhecidos, né? Querem ser reconhecidos pela sua faculdade mediúnica e que acabam muitas vezes fazendo realizando comunicações, né, intermediações com os espíritos que não são espíritos realmente superiores, que vêm a dar uma instrução séria, útil, para que a pessoa possa levar para a sua vida. São aqueles principalmente que atendem a curiosidade da pessoa que os está procurando, né? Então tem médium que se submete a isso. A gente mesmo vê muito na casa espírita, chegando pessoas para o diálogo fraterno. Eu já falei sobre isso em outra aula, né? Que chegam pessoas no centro espírita com ideias totalmente fora de questão racional, sabe? Com comunicações que um médium deu dizendo que aquela pessoa, por exemplo, já era tão elevada que não ia mais precisar reencarnar. Uma pessoa que estava indo procurar ajuda, que estava passando por mil problemas, e disse que um médium disse a ela que ela era tão elevada que não ia mais precisar reencarnar. E a gente pensa, meu Deus, se até Jesus, que era um espírito já da superioridade que era, se submeteu a reencarnar, avalie nós, né? Que ainda temos tanta coisa para expurgar, não é mesmo? E por aí vai. Muitas coisas que são ditas em que o médium apenas quer ser lembrado, né? Chamar a atenção e que acaba cometendo deslizes e colocando muitas vezes o próprio espiritismo numa saia justa e sendo visto como chacota depois. Então a gente deve ter muita seriedade no nosso trabalho, nos nossos estudos, e por isso que insistimos tanto no estudo, né? Para que a gente se liberte dessas amarras de vaidade, de orgulho, de querer reconhecimento pela faculdade mediúnica e exercer o verdadeiro mediunato, né? Que é a mediunidade com Jesus, que é a mediunidade séria, instrutiva e útil. Então vamos lá. As pancadas reais, né, que aconteciam nas mesas, elas tinham uma característica, que mudavam de lugar, de timbre, às vezes era no forro do teto, não era propriamente na essência da madeira, eram nas paredes, elas se afastavam, né, de lugar, então era muito mais difícil de ser forjado. À vontade, o que não pode dar-se quando devido à causa que assinalamos, ou seja, quando se fazia, produzia um barulho na mesa, ou a qualquer outra análoga. Assim é que deixam a mesa para se fazerem ouvir no outro móvel qualquer, com o qual ninguém se acha em contato, nas paredes, no forro, etc. E respondem a questões não previstas, ou seja, são respostas inteligentes, certo? Aí fala sobre como poderia ser forjada a escrita direta, que às vezes faziam isso, forjavam, o trazimento de objetos, vou deixar para vocês lerem, né? Ele fala no capítulo dos médiuns especiais, ele trata melhor, né, sobre os médiuns que têm essas faculdades de trazimento de objetos, de doar ectoplasma para escrita direta. No item 323, só os pensamentos expressos, que quer venham de um médium mecânico, quer de um intuitivo, audiente, falante ou vidente, afastam todas as dúvidas. Então, dizendo, aquele médium que é totalmente inconsciente, né? Aquele que psicografa de forma mecânica, aquele que é diretamente a comunicação mediúnica, totalmente sonambúlica, digamos assim, sem o médium ter consciência do que está fazendo, é que afasta plenamente toda e qualquer dúvida, né? Há comunicações tão fora das ideias, dos conhecimentos e mesmo do alcance intelectual do médium, que só por efeito de estranha obliteração se poderia atribuí-las a este último. Ou seja, atribuí-las
a farsa, né? Então, atribuí-las ao médium, né? Como atribuir ao médium, por exemplo, comunicações que são em uma língua totalmente diferentes. Então, eles viam a língua deles francesa e viam um médium com uma comunicação em alemão, uma comunicação em japonês, sendo que não era do domínio do médium nenhum tipo dessas línguas. Ou até mesmo já aconteceu de médiuns analfabetos trazerem psicografias, né? Trazerem comunicações escritas. Como é que podem, né? Reconhecemos que o charlatanismo dispõe de grande habilidade e vastos recursos, mas ainda lhe não descobrimos o dom de dar a saber um ignorante, dar saber a um ignorante, e nem espírito a quem não tenha. Ou seja, de que faça com que a pessoa tenha mediunidade sem ter. Em resumo, repetimos, a melhor garantia está na moralidade notória dos médiuns e na ausência de todas as causas de interesse material ou de amor próprio, capazes de estimular-lhes o exercício das faculdades mediúnicas que possuam, porquanto essas mesmas causas poderiam induzi-los a simular as de que não dispõem. Ou seja, esse excesso de vaidade, de orgulho, né? Acontece também de médiuns que são considerados já constantes na sua mediunidade, de que eles passam sim por processos obsessivos em algum momento da sua vida, pode acontecer, e eles virem a psicografar uma obra inteira que não condiz com realmente o que viria a ser aquele espírito, né? Então, a gente pode ver que eles também podem passar por esse tipo de situação e trazer uma comunicação apócrifa, né? E que eles não identificaram, que estão passando pelo processo obsessivo. Isso também pode acontecer. Eu já vi fatos semelhantes sobre isso que eu estou falando, com médiums que têm muitas obras já produzidas e que você vai ver o livro, às vezes não, você vê que não tem nada a ver com o que seria as ideias e o posicionamento daquele espírito que poderia estar se comunicando através da obra, né? Então, em algum momento da sua faculdade mediúnica, esse médium pode estar passando por um processo de fascinação e produzir obras e publicá-las, né? Então, por isso que é tão importante a gente ter muito cuidado com as obras que vai ler, né? As mais seguras realmente são aquelas que passaram pelo crivo da Federação Espírita Brasileira. Também nós vemos muitas obras de outras editoras, né, que são também mais confiáveis, mas a gente deve ter muito... Quando a gente estuda, a gente vai sabendo identificar melhor, tá certo? Então, tudo que a gente vai ler deve, acima de tudo, não é porque está num livro quer dizer que é verdade. Então, tudo que vai ler deve, primeiramente, de acordo já com as ideias consolidadas que já temos formadas, a partir dos nossos estudos, passar pelo crivo da razão e ver se realmente aquilo que está escrito ali condiz com o que seria aquele espírito que está se comunicando, certo? Então, não é porque foi através do autor tal, autor encarnado, né? Quer dizer que é 100% segura, né? Ele pode ter, sim, passado por algum momento de fascinação. A gente sabe que isso pode acontecer, sim. Então, meus amigos, que possa ter sido uma aula instrutiva para todos nós. Me coloco à disposição, como sempre, para debatermos, para comentarmos e para tirar as dúvidas, tá certo? Espero que vocês leiam o capítulo, só trouxe os principais trechos, né? E que a gente possa dar continuidade nesta quarentena aos nossos estudos, nos mantendo disciplinados e sempre dispostos a aprender cada vez mais.
Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.